Bem, Olha, mas correu Zé muito Nuno. bem. Sim. Exato, mas acabou bem, acabou bem. Acabou bem. Zé Nuno, quando é que vamos agora então iniciar esta volta ao dia em 80 mundos? Epá, eu já estou a gravar, Volta. vocês já estão a ser registados. Olá, vivam, bem-vindos ao programa inicial A Volta ao Dia em 80 Mundos. É um título que ainda é provisório. É um podcast que o Lab Média do ISCTE está a lançar com Gustavo Cardoso. Olá, Gustavo. Vânia Olá, Baldi. Carlos. Olá, Vânia. Olá, Carlos. Susana Santos. Olá. Olá, Carlos. Olá. E mais alguém? José Nuno. Não sei se diga se não. José Nuno Pereira. Vamos estar aqui. Já disse. Vamos estar aqui semanalmente a tentar fazer uma ligação semanal, eu na China, em Macau, e os outros participantes em Lisboa, um no Extremo Oriente e outro no Extremo da Europa, e vamos estar aqui a olhar para o barómetro que o Media Lab do ISCTE semanalmente produz acerca do sentimento dos portugueses nas redes sociais. É assim, Gustavo, se quiseres, podes explicar para quem não conhece nada disto, o que é o Media Lab, o sentimento das redes sociais e o que são os portugueses, no fundo. Bem, os portugueses são aqueles que habitam em Portugal ou que, não estando em Portugal, têm um passaporte português. Isso basicamente quer dizer todo o universo, porque, como nós sabemos, existem muitas pessoas com um passaporte português em muitos pontos por todos espalhados. Uns que os adquiriram de uma forma lícita e outros provavelmente de uma forma menos lícita. Mas os nossos passaportes são efetivamente algo que é bastante procurado e é isso que caracteriza o facto de ser português. Depois existe toda uma cultura e quer eu, quer o Vânia, quer a Susana, podemos, enquanto sociólogos ao próximo, falar sobre essas coisas. Mas aquilo que o Media Lab faz é basicamente olhar para aquelas pessoas que são portugueses, mas que têm cargos de importância, ou seja, o Primeiro-Ministro António Costa, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e também aquele que é o líder da oposição, Rui Rio. E depois perceber o que é que os outros portugueses pensam sobre estes três portugueses. E pensam coisas boas, coisas más, e depois nós estamos aqui contigo, Carlos, para dizer o que pensamos sobre aquilo que eles pensam sobre essas três pessoas que também pensam e são portugueses. Ok. Mas eu acho que nós devíamos ter, se calhar, já um primeiro contacto com os nossos fiéis ouvintes para saber o que é que eles queriam, não é? Portanto, devíamos também criar aqui uma forma de participação. Eu até devo dizer que pode haver aqui um problema em consultar as pessoas que não sabem que nós existimos, porque eles podem simplesmente decidir que nós não devemos existir e nem sequer nos dar a oportunidade de tentar demonstrar a razão pela qual aqui estamos, não é? O Brecht é que dizia, o povo não se pode dissolver o povo. Pois, há algumas pessoas que têm perguntado isso várias vezes, se não se pode dissolver os parlamentos, mas pronto, quer dizer, todos nós temos parlamentos, não é? Há aí um parlamento, nós aqui temos um parlamento, também há parlamentos em muitos lados, não é? Mas pronto, se calhar há alguns sítios onde se pergunta mais vezes se pode dissolver o parlamento ou não sei. Em Itália, Vânia, não sei. Tem parlamento em Itália, vocês também? Continua. Há um afastamento parlamentar também, ou seja, não reúnem-se, ou se reunirem, naturalmente, devem ficar bem longe um do outro. Mas é curioso, uma vez que há convergência política por parte de todos os partidos, tem que se afastar fisicamente. Portanto, é uma convergência política. Mas estamos juntos ou separados? Estão separados, mas convergem. Agora, a solidariedade nacional. Não há uma oposição, podemos dizer, a falta de oposição, um bocado como em Portugal, que há, na realidade, não é? Um apoio transversal ao governo e às medidas do governo. A mesma coisa está a acontecer na Itália. Se houver oposição, é uma oposição mais retórica, baseada deveríamos ter feito um bocado antes, ou poderíamos ter gasto mais neste eixo e não no outro, ou deveríamos ser mais duros com a Europa, mas pronto, no fundo sabemos que há necessidade. O Renzi tentou de se afastar um bocado para ganhar visibilidade, tentando de ser o mais produtivista
do Parlamento, dizendo, olha, mas as empresas têm que voltar a abrir em breve, tipo Trump, logo a seguir a Páscoa. Portanto, foi uma maneira de tentar de seduzir o eleitorado mais do empresarial, que está com receio que as fábricas possam voltar não possam voltar a abrir depois de uma quarentena demasiado prolongada. Mas pronto, não conseguiu angariar muito consenso. Portanto, mas também é um parlamento que reúne-se por Zoom, portanto, não é... É uma zoomificação. Da política italiana. Estava aqui a pensar das fábricas e eu estava a lembrar da greve que fizeram em Turim quando a Juventus contratou o Cristiano Ronaldo, não é? Não sei se sabem dessa história. Qual? Os trabalhadores da Fiat que estavam a pedir o aumento salarial fizeram greve na altura em que a Juventus contratou o Cristiano Ronaldo e pagou essa fortuna. Sim. Não sei se depois da crise ainda podem continuar a manter um Cristiano Ronaldo. Desculpa, isto revala sempre para o futebol, é uma chatice. Mas pronto, o Cristiano é notícia. Diz. Não, eu estava a pensar que o Cristiano é sempre uma presença, mesmo durante o Covid, até fizeram aquela notícia falsa sobre ele, sobre os hotéis, que ia dar hotéis, e a imprensa também foi atrás da conversa e achou que sim. Portanto, o Cristiano Ronaldo faz parte do imaginário. É como o Zoom, há uma cristianização, ronaldização da sociedade ao mesmo tempo que há uma zoomificação da sociedade, acho eu. Mas é notícia de ontem, ou de anteontem, que a Juventus baixou os salários a todos, inclusive os jogadores, do 40%. Ou seja, eles durante este ano receberão só 8 meses de salário, coitadinhos. Mas de qualquer forma é um gesto, mais que um gesto, também uma política managerial. Vão poupar bastante dinheiro para um ano, mas foi o primeiro clube a fazer isso em resposta, esta é muito simbólica, aos jogadores, à sociedade do Barcelona, que recusou-se em aceitar os cortes por causa da pandemia. Portanto, houve um grande destaque. É uma notícia também que saiu em Portugal. Portanto, o Ronaldo vai ter um corte também. Diz. Não está na Madeira? Está na Madeira com 40% em menos do salário previsto para 2020. É o layoff aplicado a partir de Itália. Mas isso, por acaso, achou que isso também se vai aplicar ao mundo do desporto? Quer dizer, esta crise que vamos viver, ou também o desporto e todos os negócios em volta do mundo do futebol em concreto vão sobreviver a este tema? Susana, a Susana é que percebe de futebol. Não, a Susana percebe cada vez menos. Mas eu acho que ninguém ficará imune, não é? E mesmo as equipas desportivas, claro, não ficarão imunes, mas também a reação, imagino eu, espero eu, também vai ser diferenciada, não é? Portanto, confesso-me que a mim me preocupa muito mais, até mesmo enquanto cidadã, todos aqueles atletas que são profissionais e trabalham, não é? Desenvolvem a sua atividade fora dos grandes holofotes mediáticos, porque para esse um corte de 40% ou até um corte muito superior implica terem uma capacidade de sobrevivência muito menor. Só para mostrar que percebo qualquer coisa de futebol, vi uma notícia, não sei precisar onde, que já há um clube da primeira divisão em Portugal que não paga salários. Acho que é o Desportivo das Aves, não é? Está em iminência de fazer um pedido de insolvência. Se calhar não é. E portanto, e aqui estamos a falar, não é, portanto, imaginem todos os atletas profissionais dos escalões inferiores, não é, que não têm espaço mediático, não é, que ninguém lhes vai perguntar se eles estão disponíveis para ceder
não sei, talvez o quintal, não é? Não tem hotéis como a Cristiano Ronaldo, mas talvez um quintal ou qualquer outro espaço para apoiar e que vão ficar completamente desprotegidos, não é? E estamos a falar de milhares de pessoas, se pensarmos só em Portugal, não é? No universo do desporto, dos vários desportos, não é? Todas as pessoas que têm, a pensar, porque todos eles têm os campeonatos parados, não é? Do futebol, ao handebol, à equitação, não é? O que quer que seja, não é? Eu acho que há aqui uma questão importante que tu estás a levantar, Susana, e eu agora não estou sequer a fazer uma piada sobre isto, porque acho que não tem nada que se possa fazer piada sobre o assunto, mas a questão do layoff, eu de repente fiquei a pensar se poderá aplicar também aos clubes de futebol também. Ou seja, se nós não estamos a meio de ver uma situação em Portugal em que o Estado português vai pagar os salários, parte dos salários dos jogadores do Benfica, do Sporting e do Porto, por causa da pandemia, o que seria uma situação verdadeiramente louca. Eu espero que isso esteja acautelado também, porque claramente no futebol aquela regra das 40% de perda de receita aplica-se, não é? O futebol está parado, portanto parou, portanto quem paga isso, quando a gente fala do Cristiano Ronaldo e tal, é quase como, porque assim, apesar de tu estares em Macau, Carlos, a Itália é perto no nosso coração por tudo aquilo que está a acontecer agora, emocionalmente está muito próxima, mas a Juventus parece muito distante, e o Cristiano Ronaldo também. Mas agora quando se fala do nosso futebol, dos nossos clubes, é uma questão também importante para perceber o que é que vai acontecer, porque até agora temos ouvido falar de negociações ou de tentativas de ver se é possível baixar salários a jogadores, etc., mas ninguém ainda colocou esta hipótese para saber se ela é possível, contemplável, se faz sentido. Mas também não tenho resposta. Interessante, por exemplo, também nos Estados Unidos, a CBS, o canal que transmite muito programas desportivos, está numa crise brutal, porque não tem programas para transmitir. E também muitos destes cortes dos clubes mais importantes são devidos ao fato que não tem entradas por parte, não é, dos vários eventos desportivos que trazem publicidade através das transmissões, não é, em direto ou afim. Portanto, é toda uma rede de negócios que deixou de trabalhar, de funcionar. E, portanto, significa que ficaram suspensas muitos acordos comerciais ligados com os eventos desportivos, não apenas o futebol. Aliás, a Juventus, em duas ocasiões, foi objeto de investigação jornalística, e agora não só jornalística, porque quando começou a espalhar-se a questão do vírus, havia falta das amostras para fazer dos testes para verificar se as pessoas eram positivos ou não. Havia faltas, e mesmo assim, os jogadores da Juventus fizeram todos, junto com os familiares, o teste, enquanto havia médicos a trabalhar nos hospitais que não tiveram acesso a estes testes para se diagnosticarem. Portanto, houve aqui um grande justificado sururu mediático e não apenas, por causa desta discriminação. Como é possível que os VIPs, não é? Os jogadores tiveram acesso a este diagnóstico, enquanto os médicos, os enfermeiros, até nem tiveram acesso. Pronto. Portanto, é mais o outro lado da moeda, mas é curioso como uma equipa de futebol pode contar histórias que são depois, não é, entrelaçadas, interligados com outras histórias. Do lado do mercado, que está à volta do negócio do esporte, e do outro lado, aquele da escassez de kit para testar e diagnosticar o vírus. Achas que, porque a Juventus não é só a Juventus, não é? A Juventus é Turim.
e é o Piemonte e a Fiat e o Zanelli, não é? Achas que toda essa crise que se vive e essas situações que estavas a relatar podem cortar a relação afetiva que no caso das Juventus ou no outro caso na relação com o futebol, por exemplo? Mas pronto, na Itália estás a perguntar, mas não... Estamos a falar de Itália, não é? Pronto, como o Gustavo diria, são ondas emocionais. Quando... Há um corte da relação afetiva também com o símbolo da cidade, não é? Mas neste caso, pronto, no primeiro caso, quando descobriu-se que eles tinham tido acesso a um conjunto de kit, claro, a emoção não deve ter sido das mais simpáticas. Ao mesmo tempo, este corte recupera como uma capacidade dos jogadores e dos clubes multimilionários saberem fazer sacrifícios, porque não acredito que haverá, neste caso, um orçamento do Estado ou um decreto que tentará, não é, complementar, auxiliar estas políticas por parte dos clubes. Mas, pronto, não sei te dizer se há um afastamento ou uma saudade. Talvez para alargar a conversa, a relação de identificação que temos neste caso com o futebol, mas alguém que, para puxarmos a perninha para a política, que nos representa e de alguma maneira com quem nos possamos ou não identificar, e se esta crise pode vir a romper também por aí os laços sociais que organizam, uma vez que estou a falar com sociólogos, os laços sociais que organizam as várias comunidades. Quem é que quer começar? Então, se quiser, eu posso só dar a boleia, dizer que parece que todas as grandes, que as leadership, os governos, neste momento, é também uma questão, podemos dizer, quase primária, tal a receber muito consenso. Não há mesmo uma tendência em suportar, agregar-se, também por uma questão de esperança, a quem está a liderar estes processos tão críticos. Pelo menos o governo italiano está a viajar com 70%, a figura do primeiro-ministro. Sim. 70% de consensos. Sánchez está mais ou menos numa situação também de grande suporte. Agora, não sei, o Costa não deve estar longe, mas o Gustavo é que tem dados mais atualizados, pelo menos. Mas a Susana também sabe algumas coisas sobre isso, porque ela tem visto as sondagens que saem. Eu queria só chegar a ir, mas primeiro queria ir um pouco atrás e tentar dar aqui mais umas achegas a esta relação que o Vânia falava, né? Layoff, desigualdades, acesso de um determinado tipo de figuras mais ou menos mediáticas, celebridades, a um tratamento privilegiado. Para dar-vos conta de uma situação um pouco inusitada, que é do papel de duas celebridades de gerações diferentes, que têm questionado muito este contínuo acesso dos privilegiados aos tratamentos de saúde, a poderem até fazer doações e parecerem muito bem com isso, que é a Britney Spears, que tem feito várias chamadas para é necessário repensar o sistema de saúde nos Estados Unidos da América, portanto, e a Cardi B. A Cardi B tem como muitas das cantoras não têm neste momento concertos, não é? E tem-se dedicado muito a utilizar as ferramentas online para questionar o acesso muito privilegiado, porque a questão dos testes ao Covid-19 é um problema em todo o mundo, não é? E a questionar o facto de, nos Estados Unidos, tal como Vânia relatava em Itália, os profissionais de saúde não têm acesso aos testes, ou têm um acesso muito deficitário aos testes, mas todas as celebridades de Hollywood fazem vários testes para se certificar que nada lhes acontece. E é interessante ter estas duas pessoas completamente
do meu ponto de vista, inesperadas, vir falar destes assuntos. E, de uma certa forma, tentando reordenar e reagrupar laços sociais que se vão perdendo, não é? E que elas tentam, de uma certa forma, não sei se mais ou menos pensada como estratégia de marketing, mas relançar estes laços. Depois ainda uma questão relativamente ao layoff, e fiquei aqui a pensar no desafio que o Gustavo lançou, que era se é possível o Estado apoiar empresas deste calibre, né? Empresas que são grandes equipes de futebol, Estados, não é? Há várias maneiras de apoiar, não é? Mesmo com a minha formação económica deficitária, eu consigo compreender que, por exemplo, a isenção do pagamento de impostos traz uma vantagem muito superior a processos de layoff, que são processos, eles próprios também, temporários, não é? E até que ponto é que estes programas, seja de isenção, seja de benefício, não é? Porque muitas vezes funcionam como benefício, não como isenção, já não estão há várias dezenas de anos, né, largos anos, a beneficiar, por exemplo, organizações que são SADs, não é? Sim, subsidiar. Né, que no fundo o Estado, todos nós subsidiamos, não é? E por isso é interessante perceber que é deste tipo de organizações que nós vamos recebendo mais ou menos a conta-gotas, numa clara gestão pública da crise, várias ofertas mais ou menos generosas, não é? Os vários, talvez em Itália também já tenham feito isso, mas em Portugal já foi anunciado, não é? Vários clubes, as SADs, não é? A oferecerem, seja material, seja, não é? Portanto, estas ofertas, não é? Que de uma certa forma tentam recentrar a agenda mediática, acentuando e assinalando pontos positivos que os tornam mais próximos do comum do cidadão, mesmo quando não estão nada próximos, não é? São estratégias de marketing, é isso que estavas a dizer? Ou há uma... São estratégias mais ou menos claras, não é? Mas que tentam reforçar, não é? Laços sociais que muitas vezes estão a quebrar, não é? E que é essa questão de perceber se não existem aqui diferenças de tratamento, diferenças de acesso, dificuldades por parte de determinados grupos e não de outros, e como estas estratégias tentam, no fundo, um outro exemplo de no caso espanhol, não é? Tem surgido algumas notícias, isto aqui a minha fonte é o El País, de por exemplo, de como o grande magnata da Inditex, não é? O dono daquelas empresas todas, incluindo a Zara, Mango, etc. Máximo, todas aquelas, não é? Para vários escalões de consumo, tem oferecido material aos hospitais, foi dos primeiros a pedir aos trabalhadores para ficar em casa, e de como isso gerou reações, não é? Entre quem considera que ele não está mais do que a fazer a sua obrigação, visto que é um dos... será provavelmente o maior milionário de Espanha, mas mesmo à escala global está no topo, e outros que dizem, não, isto é algo que nos distingue, não é? E que mostra como estamos todos muito próximos, não é? E portanto o debate também gira em torno disto, não é? De como é que de responsabilidade social, não é? E nos diferenciam. Eu queria pegar aqui. Estava a pensar que gostava de pegar aqui numa coisa que a Susana disse. Parece um jogo de futebol em que cada um vai passando a bola para o outro e depois tenta fazer a finta para seguir em frente. Mas nós temos... que o árbitro sou eu e... Por acaso, para quem nos está a ver, tu tens o teu outfit é um bocado de árbitro do início do século, talvez muito. Pronto, mas... Eu tinha preparado o meu roupão de seda verde.
Ficou na lavandaria porque não há ninguém, vou entregar. Desculpa. Era sobre isso que eu queria falar, porque a Susana estava a falar desta questão dos testes e a gente não estamos a analisar aquilo que está a acontecer durante esta crise, não é? Eu presumo que aí em Macau máscaras existam em abundância e que testes também, etc, etc. Aqui não. Pronto, fui comprar 350 hoje. Quantas? 350. 350 máscaras. 350 máscaras ficaram-me em talvez 100 euros, uma coisa assim. Ok. Ou seja, são de design, com design de Hong Kong e Taiwan, com chip incorporado. Já agora, não sei se não tem muita piada, mas as pessoas em Hong Kong que estão em quarentena estão com pulseira eletrónica. Não sei se sabem disto. Aqui surgem algumas piadas, porque uma das coisas que serve de descompressão social também, se quisermos em período de quarentena, são todos os memes, vídeos, piadas que circulam nas redes sociais. É uma forma também das pessoas lidarem com esta dissonância entre aquilo que querem fazer e aquilo que são obrigadas efetivamente a praticar. E alguém dizia, já repararam qual é o sentido de ter, o exemplo que era dado era de Ricardo Salgado, pronto, eu nem sei exatamente se está com uma medida de coação dessas ou não, mas a questão de estar com residência fixa e, portanto, estar em prisão domiciliária, e dizia assim, mas todos os portugueses estão em prisão domiciliária atualmente, portanto, qual é o sentido de haver pessoas em prisão domiciliária? O que tu estás a falar, no fim de contas, é um processo ao contrário, que é, em quarentena, quem está em casa está com pulseira eletrónica, portanto é um passo à frente. Estão todos em hotéis. Aqui há muita gente que fura a quarentena, foge dos hotéis ou como os testes não são imediatamente positivos, há pessoas que andam a passear pelas cidades e depois acabam por revelar-se positivo. Não é? Mas esta história que estavas a falar dos memes e dos vídeos uma vez que eu vivo no futuro, posso dizer que existe amanhã, porque já são 1h44 aqui. Bem, mas o que eu notei, e canta o amanhã. Bem, o que eu notei foi, há uma espécie de exaustão, porque nós vivemos já, vamos para o 4º mês desta situação, e o que eu vi na Europa foi uma espécie de eco do que aconteceu aqui nos primeiros tempos, ou seja, os memes, os vídeos, as piadas, e agora há uma espécie de, porque voltou a situação, houve uma regressão, e o que eu acho, há uma certa, também na esfera digital, uma espécie de exaustão de toda esta situação. E isto vejo pela calmia desse tipo de tráfego, não é? De todo esse... e nós continuamos a receber isso da Europa, o que é um bocadinho agora, ainda mais do mesmo, mas o que eu estou a olhar para aí é como é que as pessoas vão emocionalmente reagir passado, imagina, 3 meses, não é? Imaginem 3 meses. Não digo confinados, agora há a possibilidade de ficarmos outra vez confinados aqui, que nunca aconteceu, enfim, havia essa indicação, mas não era uma coisa obrigatória, não é? Mas a situação está a voltar um bocadinho atrás. Curiosamente, sabes, Carlos, aqui em Portugal, naquilo que foram as notícias que estão a acontecer enquanto nós estamos a gravar, eu há pouco estava a ver uma notícia da Lusa sobre a grande discussão sobre o cerco sanitário à cidade do Porto. O Porto, ouvi agora, sim. Que no fim de contas, mas é uma discussão interessante por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque a história acaba por se repetir. É assim, noutros contextos de invasões francesas houve cercos a cidades em Portugal e o Porto foi uma delas também. E sofreu muito durante esse período. E depois também a questão de ser invicta e tudo mais. E portanto há uma dimensão simbólica aqui também, e também de ter aquela ideia de que é um dos espaços económicos motor do país. E, portanto esta ideia de fechar é também
um pouco, tem uma reação muito adversa. Todas as pessoas que estava a ver agora aqui da Câmara, da Assembleia Municipal, etc., a dizer nem pensar em criar isso. No entanto, para o OVAR, toda a gente concordou que sim, que era necessário um cordão sanitário. Portanto, também há aqui estas dimensões simbólicas a jogar. O OVAR é o OVAR, o Porto é o Porto. Portanto, o Porto não pode ser cercado. Mas o que é mais engraçado ainda nisto, que eu quando digo engraçado aqui estou a falar no sentido daquilo que é peculiar em toda esta dinâmica estranha na qual nós estamos a viver. Não engraçado no sentido de nos fazer sorrir, mas engraçado porque é inesperado. E nessa dimensão do inesperado, por exemplo, a resposta que é dada é: nós não precisamos de cerco, necessitamos de cerco sanitário, necessitamos é de mais testes. A Susana estava a falar dos testes há bocado, o Vânia também estava, tu também estavas, mas na realidade os testes para uma situação destas são muito fluidos, porque nós temos uma situação em que, por um lado, a pessoa, se fizer um teste, vai fazer um teste hoje, amanhã já pode estar infectada. E na realidade, se nós de repente todos fizéssemos testes, tínhamos que ter 10 milhões de testes por dia, o que seria impossível, não só em Portugal, como noutro contexto qualquer. E, portanto, parece que há uma espécie de... As pessoas querem se agarrar à ideia do eu e os outros, ou seja, o que é importante é controlar os que estão infectados. É quase como se fosse os sãos versus os infectados. Mas, ao mesmo tempo, todos podem ser infectados. E, portanto, é natural que, no final, toda a gente acabe por estar infectada. Portanto, isto parece que há aqui uma dimensão racional, mas, por outro lado, há esta preocupação. Para recuperarmos, destacarmos a questão do sentimento, que o Costa utilizou aquele termo de repugnante, que é, para além do seu sentido literal, que é fortíssimo, mas entrou em ressonância, ou pelo menos, como dizer, permitiu a muitas pessoas de poder expressar-se mais num sentido, não é, mais emocional. Ou seja, esta irritação foi algo que libertou, não é, muitas pessoas de se poderem espelhar numa manifestação que não fosse apenas política, não é, mas que fosse mais informal, de alguma maneira, não é? Que fosse também emocional. Portanto, é como se as emoções neste contexto tivessem ganho uma primazia, que geralmente não ganham, geralmente estão sempre disfarçadas, sublimadas, cercadas pela dialética política que diz muitas coisas para não dizer às vezes nada, não é? Portanto, esta foi uma coisa muito importante, porque no fundo aqui é como se quisesse voltar a partir dos pressupostos que fundamentam, ou deveriam fundamentar, um continente, não é? Ou seja, estou a ver aqui no sentimento, desculpa, há 55% de opiniões desfavoráveis ao Costa esta semana, não é? É assim? Leio bem, não leio? Lês. Aqui, mas é preciso perceber que as pessoas, ou pelo menos os portugueses, e agora voltamos ao início da conversa, os portugueses têm esta característica de falar mal, mesmo quando gostam. Pronto, ok? Portanto, a gente o que tem que ver efetivamente é como é que varia ao longo das semanas o gostar mais ou o falar mais mal. E aí nós vemos as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, porque aquilo que nós temos aparentemente é um Presidente da República que ficou fragilizado precisamente pelos testes, ao contrário das outras questões, mas foram os testes e o facto de ficar em quarentena, que por um lado funcionou como mensagem de que isto é grave. Quando o Presidente da República vai de quarentena é grave, mas ao mesmo tempo o facto do Presidente da República ir de quarentena também fez baixar, ali houve uma quebra muito forte, ou seja, ninguém falou quase bem de Marcelo há 2 semanas atrás. Como se tivéssemos um presidente frágil. Exatamente, porque o presidente não pode ser frágil, mesmo o Boris Johnson não pode ser frágil, fica em casa, mas eu aqui estou, mesmo de casa a gente se manda nisto tudo, pronto. Tem que ser um bocado essa... Em Boris Johnson, estou a olhar para a Susana e vou lhe dizer a penny for your thoughts.
Opa, sobre o Boris Johnson acho que eu não queria falar. Não era sobre o Boris Johnson, era sobre este. Fala sobre o Netanyahu, por exemplo. Exato, sobretudo porque no caso do Boris Johnson tudo aquilo parece tão ensaiado ao milímetro de quando é que sai, não é? Tudo aquilo parece demasiado encenado até para ser real, não é? Mas isso é uma das características do próprio governo do Boris Johnson, não é? Tudo aquilo todas as decisões são tomadas para criar reações muito epidérmicas na opinião pública, não é? E o Boris Johnson, num espaço muito curto, não é, de tempo, conseguiu afastar toda a atrapalhada do Brexit com uma gravidez e agora com um teste positivo, não é? No fundo são 2 testes positivos que ele conseguiu no espaço de um mês, não é? E portanto, claramente ele está a gastar todas as suas armas políticas para desviar as atenções. No caso português, eu acho que, e estando aqui a ouvir o Gustavo e tentando também roubar-lhe a bola, dizer que claramente nós sentimos aqui uma ideia, se pudéssemos pensar, seja na própria utilização da expressão repugnante, né? Seja que claramente o Presidente da República depois veio atrás dizer que concordava, não é? Esta ligação entre o nós e os outros, não é? E claramente o que parece do ponto de vista de uma racionalidade mais emotiva, a ideia que quando o Presidente se distancia a partir da quarentena, né, se está a distanciar de nós, né? Passa a ficar nessa outra categoria dos outros, daqueles que se podem proteger mais, não é? Sim. E isso, de uma certa maneira, pode ser entendido como um afastamento que faz com que seja percepcionado como uma quebra na forma como ele se tem relacionado ao longo destes anos, não é? Que é uma relação sempre de uma grande proximidade, não é? Mas o contrário implicaria o quê? Uma infecção, por exemplo? Ou seja, isto é muito simbólico também, não é? Quer dizer, o mergulharmos no que é no vulgo e, portanto, no Tejo. No Tejo. Na altura eu acho que olha que bem, exatamente. Implicava isso, era? Quer dizer... Talvez, se pensarmos numa estratégia política a Boris Johnson, talvez sim, não é? Claramente aqui coloca-se... Isso é muito interessante, desculpa interromper, porque, ou seja, outra vez o populismo como infecção. Sim, mas quando nós verificamos, também podemos pensar a infecção como sentido de Estado, não é? No caso do governo francês, já existem vários membros do governo com casos positivos, não é? Para a infecção, e aquilo foi assumido como uma questão de Estado, não é? Ou seja, com um tratamento claramente diferente, em que não se... O que foi notícia não foi tanto a questão da quarentena ou do isolamento, foi a questão do continuar a funcionar normalmente, não é? Continuar e o mesmo se passa até com a Espanha, não é? Onde também existem vários casos de membros do governo infectados e onde, mais uma vez, se tentou dar uma ideia de uma aparente normalidade do Estado, apesar de, não é? No caso português, eu acho que ninguém compreendeu muito bem o significado daquela quarentena autoimposta. Porque ainda por cima estávamos a falar de acho que nem sequer chegou a um falso positivo, foi mesmo um negativo, não é? Foi mesmo um teste negativo. E portanto ninguém compreendeu o porquê daquelas medidas extra, não porque elas não sejam racionais e razoáveis, mas porque vão no sentido contrário de toda a atuação, não é? Portanto, temos uma personalidade política que durante 4 anos tem um certo tipo de atuação e que depois, neste pequeno impasse, né, quebra essa e não cria uma nova. Né?
Porque a questão, se calhar, se olharmos para os dados do barómetro das próximas semanas, não é tanto as emoções mais negativas relativas a esta semana ou à anterior, mas se isso tem ou não continuidade, não é? Se não há aqui já um problema de forma de relacionamento, não é? desta instituição, não é? Do presidente com os cidadãos. Isso é a ideia da infecção. Como dizia o outro, boa noite e boa sorte. Mas olha, espera aí. Façam uma despedida do programa e depois a gente já vê isso. Mas despeçam-se tipo até para a semana ou qualquer coisa assim do género. Ah, não, para fechar, pensava que era sobre o título. Pronto, o que eu vou poder dizer? Fiquem bem, bons sonhos, ok? Para ti. Para fechar. Para fechar, como posso fechar? Então, olha, com um chocolate Equador, 85%. Isso é o programa do Picassinos. Esta é publicidade nada oculta, mesmo patente. Fair trade. Portanto, recomendo. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.